Oi, pessoal, tudo bom? Então, ontem nós conversamos sobre predicado, né? Na verdade, nós nem chegamos ainda na classificação dos predicados, né? Nós primeiro estávamos entendendo, né, o que é cada passo ali até chegarmos no predicado. Então, nós falamos sobre os verbos de ligação, então tem que lembrar deles, né? Falamos sobre os verbos intransitivos, os verbos transitivos diretos e os verbos transitivos indiretos e o verbo transitivo direto e indireto, tá? Então, voltem um pouquinho lá no vídeo de ontem, tá? Para vocês internalizarem todo esse conceito. É bastante coisa, tá? Então, eu vou também colocar um videozinho do professor Nosley, né? Que também, para ficar mais claro, né? Às vezes, a minha explicação tenha sido de uma forma e dele seja um pouco mais fácil, mais tranquilo, ou ao contrário, de repente a dele fica mais confusa, vai depender de cada pessoa, tá? Então é um assunto com muita coisa sim, tá? Mas a gente vai fazendo aos pouquinhos, depois a gente vai colocando mais atividades, vai trazendo outros exemplos, até todo mundo conseguir entender, certo? Então, vamos à página 41 lá do livro de vocês, que agora sim eu vou explicar para vocês predicado, né? A classificação desses predicados. Vamos lá? Então, chegamos aqui, né? Classificação dos predicados. Então, vamos lá. O predicado, da mesma forma que o sujeito, também tem um núcleo. Lembra que o núcleo é da palavrinha principal? Né? Então, se eu tinha João, Pedro e Giovana, o não entraria dentro desse núcleo, porque o que é o mais importante ali, o núcleo, é a palavra principal, tá? Então, ou seja, um elemento principal. Dependendo do tipo de núcleo, o predicado pode ser nominal, verbal ou verbo nominal. Predicado nominal. Grifem essas partes aí que eu estou falando com vocês, tá? Aquele que apresenta verbo de ligação e predicativo do sujeito. Lembra que a predicativo do sujeito é uma característica, uma qualidade, tá? Então, para que seja predicado nominal, eu tenho que ter o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, tá bom? Então, nesse tipo de predicado, o núcleo é o predicativo e não o verbo, tá? Então, vamos ao exemplo ali, ó. Os manifestantes estavam furiosos. Então, primeira coisa, nós vamos identificar qual é o sujeito. Quem é que estava nervoso? Os manifestantes. Já sei quem é o sujeito. Tudo aqui é predicado, tá? Então, estavam é um verbo de ligação. E eu tenho uma característica, uma qualidade. Quem é que estava furioso? O povo. Então, é o predicativo do sujeito. Quem estava nervoso eram os manifestantes, tá? Então, aqui eu tenho um predicado nominal, tá? Verbo de ligação, mais um predicativo. Então, o núcleo aqui é furiosos, certinho? Parece um pouquinho difícil, mas conforme a gente vai fazendo os exercícios, vai ficando bem tranquilinho, gente. É um dos assuntos, assim, que eu mais gosto. Eu gosto bastante desse assunto. Eu gosto de sujeito, eu gosto de predicado, né? São assuntos que a gente consegue entender conforme a gente vai fazendo os exercícios, conforme a gente vai estudando, tá? Bom, agora vamos ao predicado verbal. Se no predicativo não. Se no predicado nominal nós tínhamos como núcleo o predicativo, aqui nós vamos ter como núcleo o verbo, né? Então, o predicado verbal é aquele que apresenta um verbo significativo, né? Ou seja, um verbo de ação, né? Que vai ser o verbo transitivo ou intransitivo. O intransitivo é aquele que não tem necessidade de um complemento, tá? Quando a gente ouve, entende aquele verbo, aquela ação, para ali. Às vezes pode ter o complemento, mas ele continua sendo um verbo intransitivo. O núcleo
desse tipo de predicado é sempre o verbo, certo? Então, vamos lá. Os manifestantes invadiram os escritórios da empresa. Então, vou achar o meu sujeito. Quem é que invade os escritórios das empresas? Os manifestantes. Então, esse aqui eu já sei que é sujeito. Tudo o que sobrou é predicado. Invadir os escritórios da empresa. Aqui eu não tenho característica, qualidade. E invadiram não é verbo de ligação. Tá? Os manifestantes invadiram. Quando eu vejo invadiram algum lugar, alguma coisa. Então, ele é um verbo transitivo direto. Tá? Verbo transitivo direto. Então, ele não é um verbo intransitivo, porque ele precisa de um complemento. Os manifestantes invadiram. Invadiram o quê? Os escritórios das empresas, tá? Então, ele é um predicado verbal, tá? O núcleo desse meu predicado é o verbo, certo? Bom, e o predicado verbo nominal? O predicado verbo nominal predicado é verbo nominal quando apresenta um verbo significativo e um predicativo, tá? Então, lá no nominal tinha que ser um verbo de ligação. Por isso que eu falei, gente, precisa decorar os verbos de ligação. Infelizmente, vai precisar. Tá? Em pleno século XXI decorar? Em pleno século XXI vai ter que decorar. Porque fica mais fácil, você já tem aqui na minha cabeça. Verbo de ligação mais predicativo, ou seja, mais uma característica, uma qualidade nominal. Tá? Então, vamos lá. Vamos ao exemplo. Os manifestantes invadiram furiosos os escritórios da empresa. Então, primeira coisa, quem é o sujeito? Os manifestantes. Os manifestantes invadiram furiosos os escritórios da empresa. Então, tudo isso aqui é predicado. Agora, vamos tentar classificar. Invadiram é um verbo de ação, né? É um verbo significativo. Mas eu tenho aqui o furiosos, que é uma característica, né? Um predicativo. Então, quando eu tenho um verbo de significativo, um verbo de ação, né? Mais um predicativo, eu tenho um predicado verbo nominal. Certo? Bom, eu vou colocar um videozinho para vocês agora. E aí a gente volta com com o primeiro exercício. O primeiro e o segundo exercício para ver se vocês conseguirem entender. E aí os demais exercícios vão ficar para casa. Belezinha? Então vamos lá. Fiquei com muitas dúvidas sobre a matéria da aula de português de hoje. Achei muito complicado. O que exatamente você não entendeu? Entendi o que é sujeito. Ele é o cara de quem se está falando na oração. Entendi também que predicado é o que se fala desse cara. Mas e o predicativo do sujeito? Que raio é isso? Calma, vamos por partes. O verbo da oração vai ficar sempre dentro do predicado, certo? Quando o verbo liga o sujeito a um estado ou a uma característica desse sujeito, é chamado de verbo de ligação. Mas, cara, o que isso tem a ver com o predicativo do sujeito? Tem tudo a ver. Essa característica ou estado do sujeito, indicado pelo verbo de ligação, é o famigerado predicativo do sujeito. Sério? Nossa, nem é complicado. Eu sou um maluco. É fácil demais. Tá, beleza. Entendi o que é predicativo do sujeito. Mas o que significa famigerado? Ah, João, essa aí você vai ter que procurar no dicionário. Isso, então agora depois do nosso vídeo, vamos tentar responder as duas primeiras atividades que nós temos aí no livro. E as outras ficam para casa, ficam para amanhã, para correção. Vocês vão tentar fazer para ver se conseguem entender o assunto, né? Então, vamos lá. Vamos praticar o que aprendemos sobre predicado. Leia com atenção as frases retiradas do texto e grife o predicado em cada uma delas. Então, nós vamos achar o sujeito. Achando o sujeito, nós vamos
grifar, circular aí o predicado. Então, vamos lá. Primeiro aqui, A. O alvo é uma melancia. Bom, primeira pergunta que a gente tem que fazer, né? O que é o alvo aí, né? Uma melancia. É uma melancia, e que quando tem verbo de ligação é complicado achar o sujeito, mas enfim. Então, essa parte que nós temos aqui é o predicado. Tá? O que é uma melancia? O que é uma melancia? O alvo. Então, o alvo é sujeito. Então, é uma melancia, é o predicado. Bom, próximo aqui. Mais uma vez errei. Mais uma vez errei. Quem é que errou, né, ali? Eu errei, né? Então, ele é um sujeito elíptico, um sujeito oculto. Então, tudo aqui é predicado. Próximo aqui. Praticarei arco e flecha. Quem é que praticará arco e flecha? Eu, sujeito oculto. Então, tudo aqui é predicado. E a última. Talvez assim não errasse o verdadeiro alvo. Talvez assim não errasse o verdadeiro alvo. Quem é que talvez não errasse? Eu também. Tá, então, tudo aqui é predicado. Certo? Bom, agora, circule os verbos das orações do exercício anterior e classifique-os. Então, na primeira aqui é o é. O é verbo de ligação. Então, vocês vão colocar aqui. Verbo de ligação. Eu vou escrever ligação aí, tá bom? Verbo de ligação. E o outro verbo, qual que era? Aqui, ó. Mais uma vez errei. O verbo ali é errei. Que tipo de verbo é ele? Olha, eu não quero saber de predicado, eu quero saber que tipo de verbo. Ele é um verbo transitivo? Ele é um verbo intransitivo? Ele é um verbo transitivo direto? Ele é um verbo transitivo indireto? Ele é um verbo transitivo direto e indireto? Bom, eu errei. Se eu falo assim, eu errei. Então você vai falar aqui pra mim, bem, né? Paciência, errou. Ele não precisa de um complemento. Pode até ter um complemento, mas ele tem um sentido completo, né? Quando eu falo, eu errei. Ok, você errou. Então, ele é um verbo intransitivo. O próximo verbo é praticarei arco e flecha, né? Praticarei, então aqui, praticarei. Praticarei. Quem pratica, pratica alguma coisa. O que ele pratica ali? Arco e flecha. Então, ele é um verbo transitivo. Transitivo o quê? Direto. Por quê? Porque não tem preposição. E o último ali é errasse. Errasse. O verbo errar, né? No caso aqui, errasse, né? Quem erra alguma coisa, tá? Então, talvez assim não errasse o verdadeiro alvo. O que ele não errou ali, né? O verdadeiro alvo. Então, nesse caso, o verbo errasse é um verbo transitivo. E agora? Direto ou indireto? Direto porque não tem a preposição. Certo? Então,
vocês vão tentar fazer os exercícios da página seguinte, né, das 42 e 43, e amanhã eu venho fazendo a correção com vocês, tudo bem? Bom, espero que vocês tenham conseguido entender um pouco mais aí o nosso assunto, que é bastante coisa, né, mas vai tudo se interligando aí, tudo bem? Então vamos lá? Até amanhã, pessoal.